Olá, amigas da Glória, tudo bem? Estou aqui para falar de um assunto bem interessante. As roubadas mais comuns da vida financeira que nós devemos evitar. Vamos lá? A primeira delas são as compras impulsivas. Eu vou ao shopping para comprar uma caneta, saio do shopping com 2 sacolas. E a caneta que eu fui comprar, não levei. As compras impulsivas, elas acontecem inúmeras vezes. Então, sempre que eu tiver numa situação como essa, eu preciso fazer 3 perguntas. A primeira, eu preciso daquilo. A segunda, eu quero. A terceira é ou eu desejo. Se a primeira pergunta que você fez, eu preciso, for sim, ainda tem uma outra pergunta que eu preciso fazer, que é se eu preciso naquele dia. Ao fazer essas 3 perguntas, você vai conseguir fazer com que o seu cérebro repense, refaça aí as conexões e você identifique se realmente você precisa daquilo ou se é uma compra impulsiva que vai para o lado do desejo ou do querer. Invariavelmente, a psicologia nos diz que quando existe esse processo de compra impulsiva, existe um problema e que a compra está entrando no lugar daquele problema. Então, eu preciso pensar nas minhas compras impulsivas e qual é o problema. Eu estou vendo só a ponta do iceberg que é a compra. Eu preciso saber a raiz do meu problema. Vamos pensar sobre isso. Aí, se eu faço a compra impulsiva, eu vou fazer uma dívida que eu não tenho como pagar, meu Deus. E aí eu não quero ver essa conta, eu não quero falar sobre essa dívida. E essa dívida vai aumentando porque eu não consegui pagar, vão aumentando os juros e eu não consigo pagar. Olha que situação complicada. Tem muitas pessoas que acabam não olhando para essas questões, a dívida vai ficando, eu vou aumentando meus juros, não consigo pagar e, especialmente, vou com o meu nome para o Serasa e para o SPC. Que situação horrível, não é? Então, eu preciso olhar para as contas, sim, e aproveitar momentos como esse. Nós temos no Brasil o programa Desenrola Brasil, que é bem bacana, onde você consegue fazer negociações, tirar a taxa de juros que são abusivos e renegociar prazo. Ou então, alguns feirões que o Serasa faz, que chama Serasa Limpa Nome, onde você também consegue renegociar tanto taxa de juros quanto prazo de pagamento. Então, aproveitar esses momentos são muito importantes. Uma outra armadilha que a gente costuma cair são os empréstimos. Às vezes tem uma situação complexa e eu vou lá e faço um empréstimo. Mas às vezes eu faço uma compra parcelada, que também é um empréstimo, não é? Então é bem importante nós entendermos que empréstimos são esses que eu estou fazendo e se realmente eu preciso. Porque nós já aprendemos em outros vídeos fazer uma reserva de emergência. Então, se é uma situação de emergência, eu uso a reserva de emergência. Ela está aí para isso. Mas lembre-se, a reserva de emergência não é para comprar televisão, comprar bolsa, é emergência de verdade. Então eu preciso tomar muito cuidado ao utilizá-la com essa finalidade, emergência. Então esses 3 itens, eles são os mais comuns em relação às armadilhas e que nos levam invariavelmente a nos endividarmos. Pensando sempre nessa questão, é importante lembrar que o nosso orçamento precisa ser seguido sempre. Se eu não seguir aquele orçamento que eu fiz lá no começo do ano, que eu olho todos os meses, nós vamos começar a fazer essas dívidas, essas compras que não estão no planejamento. Então, o mais importante é entender o seu planejamento, se o que você está comprando está no planejamento, se você tem como pagar essa dívida e principalmente se essa compra está entrando no lugar de um problema que eu preciso resolver. Vamos pensar? Até mais. Beijos.